E aí, pessoal, vamos aí a mais uma correção de atividade. A atividade 0301, contabilidade de custos. A primeira questão pede: cite os três elementos básicos de custos. E aí é MD, MOD e CIF, né? Materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Segunda questão: o que são materiais diretos? Exemplifique-os. Materiais diretos são aqueles que se tornam parte integrante do produto acabado e que podem ser física e adequadamente identificados a ele, como, por exemplo, matérias-primas, os componentes adquiridos prontos, as embalagens e os outros materiais diretos utilizados no processo de produção. Ok? Terceira questão: diga como são alocados aos produtos, e serviços o valor dos materiais diretos e o que deve compô-los. Então, são alocados aos produtos ou serviços por seu valor histórico de aquisição e deve ser composto pelo preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição desses materiais. Ok? A quarta questão pede para enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Relaciona os tipos de materiais enumerados na primeira coluna com a segunda. Está aqui a enumeração 1, 2, 3, 1 para matéria-prima, 2 para materiais secundários, ou materiais diretos, né? 3 para materiais de acondicionamento e embalagem. E aí, muito fácil, né? São aqueles que entram na composição dos produtos, complementando ou até mesmo dando o acabamento necessário ao produto. Aqui são os materiais secundários. 2. Serão tratados como custos quando aplicados nos produtos, ainda na fase de fabricação, e serão tratados como despesas quando utilizados pela área comercial no momento da venda. E aqui está o número 3, são os materiais de acondicionamento e embalagem. É a substância bruta principal e indispensável na fabricação de um produto. Entra na composição do produto de maneira preponderante em relação aos demais materiais. E aqui nós temos a matéria-prima, número 1. Nossa coluna ficou 2, 3, 1. Quinta questão: acerca do estoque de matéria-prima de uma determinada indústria, calcule e complete a tabela abaixo com uma aplicação de 600 unidades na produção do produto A no dia 15 de 6 de 2023, considerando a adoção do método PEPS para mensurar os custos dos estoques. E aí a gente vai, então, ver como que funciona dentro do sistema, né, no layout do sistema, como funciona o controle, né, de estoques, a, a mensuração do estoque pelo método PEPS. Né? Então, aqui nós temos o quadro já com as informações predefinidas. Né? No dia 1 do 6, houve um saldo inicial de entrada de 500 unidades a R$ 18, dando um total de 9 mil, ficando esse saldo, né, aí para a produção. No dia 10 do mesmo mês, aí houve a aquisição, mais uma aquisição, isso aqui foi um saldo do mês de maio para o mês de junho, e aqui já é uma aquisição mesmo, uma compra de 300 unidades, só que o valor já mudou, né, para R$ 15, num total de 4.500, né? E aí ele pede para a gente completar. Ora, o saldo que nós vamos ter aqui são saldos separados, porque são valores separados. Então, aqui, ó, saldo 315 de 4.500, tá? Se fosse o mesmo valor, a gente só somaria, não é isso? Mas aqui nós temos valores separados, então os saldos ficam separados. E aí, na hora das requisições, que é o caso aqui, no dia 15 do 6 teve a requisição, né? E houve uma requisição de 600 unidades. Opa! Então, aqui, pessoal, a gente vai pegar parte do estoque, né, que primeiro entrou e parte do estoque do material que entrou depois. Né? Por que a gente vai fazer assim? Porque é 600 unidades, aí eu só tenho 500 aqui, né, para atender ao primeiro que entra e o primeiro que sai. Ok? E aí nós vamos fazer duas saídas separadas, porque temos valores separados. Atendendo primeiro que entra e primeiro que sai, então vai sair primeiro quem? As 500 unidades que entrou primeiro, não é? Essas que vão sair primeiro. Então,
15 o 6, requisição. A coluna que você usa é essa segunda coluna. Essa primeira da entrada, essa segunda, eu estou falando segunda porque colunas de três, né? Aqui uma coluna da entrada, que é a coluna da saída, e aqui é a coluna do saldo. Então, a saída registra aqui, ó. Saiu 500 a 18, valor de 9 mil. Só que a requisição é de 600. Agora a gente vai pegar 100 das 300 que entraram depois, não é? Então, vai lá. Mesma requisição, na mesma data, aí a quantidade 100 para fechar 600, no valor de 15, totalizando 1.500. E aí o saldo, se eu tinha 300, tirei 100, 200. Das 500 já não fica nada, né? Porque eu tirei todo. E das 300 eu tirei 100, fica 200. Há um valor de 15, um saldo de 3 mil. Ok, pessoal. Então, simples assim. Sexta questão, uma matéria-prima foi adquirida por 3 mil, incluídos nesse valor 150 referente à IPI de 342, a IPI, e 342 relativo a ICMS. O frete foi 306, pago pelo vendedor, mas a empresa compradora teve que arcar com o transporte, né, de aeroporto e fábrica, que custou R$ 204. Considerando-se que os impostos são recuperáveis, qual o valor registrado em estoques? E aí, pessoal, a continha precisa atender ao raciocínio dos tributos, no caso aqui, impostos recuperáveis. Né? Você tem que ter muito cuidado na hora de fazer o valor desse estoque. Como é que você vai registrar o estoque? Bom, a minha compra foi 3 mil. Ok. Só que ele está dizendo que incluído, né, está incluído nos 3.150 de IPI e ICMS 342. E aí, considerando que esses impostos são recuperáveis, opa, se é recuperável, eu tenho que tirar do custo, ok? Todo tributo recuperável, ele não consta no custo do produto, porque eu vou ter esse dinheiro de volta. Então, não vai me ser custo, ok? Então, eu tiro dos 3 mil, ó, o IPI de 150 e o ICMS 342. E vou adicionar, olha só, não adiciono os 306 porque ele foi pago pelo vendedor, então não é custo para o comprador. Só que o comprador teve outros custos de transporte, né? Não teve o custo do frete, mas teve outros custos de transporte do aeroporto para a fábrica, de 204. Aí sim, este 204 compõe o custo do produto. Então, tudo que eu gasto até essa mercadoria chegar no meu depósito compõe o custo de aquisição. Daí, somando os 204, então 3 mil menos 150 menos 342 mais 204, eu tenho um estoque de matéria-prima de 2.712. Ok? Sétima questão, considerando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, com as horas disponíveis durante o ano totalizando 2.016,7 horas, uma remuneração de salários de R$ 24.200,04, direitos trabalhistas de R$ 11.440 e encargos sociais de R$ 13.115,53. Calcule o custo hora da mão de obra direta. E aí a gente estudou em sala, né? No material que vocês pesquisaram, certamente tem essa formulazinha básica, que é salário mais direitos trabalhistas mais contribuições dividido pelo número de horas à disposição do empregador. É essa razão que vai me dar o custo hora, certo? Da mão de obra direta. E aí é só eu pegar os dados aqui no enunciado da questão. Salário está aqui, ó, 24.200,04. Direitos trabalhistas, está aqui, ó, 11.440. E vai somando. Encargos está aqui, ó, 13.115,53. Então, você soma e divide pelas 2.016 horas, 16,7 horas, que está aqui também no enunciado da questão. Pessoal, fez a conta na calculadora, você vai encontrar R$ 24,17. Oitava questão, a empresa Dog Cat apresenta os custos diretos entre 12 de X9 em R$ 233.700 e os custos indiretos em R$ 150 mil. Ele pede para calcular o custo total de cada serviço, efetuando o rateio dos custos indiretos ao serviço conforme o custo direto. Preencha a tabela abaixo. Pronto. Aí na tabela, né, ela
Está na atividade para vocês com o valor dos custos diretos dos serviços. A tosa é 46.740, o banho simples de 70.110, o banho mais a tosa higiênica 116.850. Fechou 233.700 de custos diretos. E aí aqui nós vamos agora calcular o custo total para cada serviço. Opa, o custo total ele é composto do custo direto e os custos indiretos. Só que aqui na tabela eu não tenho os custos indiretos, ou seja, eu vou precisar fazer o cálculo de cada valor correspondente aos serviços. E a questão diz para efetuar o rateio do custo indireto conforme o custo direto. Então, ó, eu vou encontrar o percentual, né, ó, de proporcionalidade dos custos diretos, depois aplicar para os indiretos. Então, ó, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Aqui. Pega a parte, divide pelo todo, multiplica por 100, encontra 20%. Pega aqui, ó, o menor, divide pelo maior, encontra 30%. O menor, divide pelo maior, multiplica por 100, encontra 50%. Fechando 20, 30, 50, 100%. Beleza. Aí o que, é que você faz agora? Você vai procurar o valor total dos custos indiretos. Está aqui, ó. Os custos indiretos, 150 mil. Aí você põe ele aqui, ó, 150 mil. Botou ele aqui, agora descobri esses três aqui. Como é que eu descubro isso aqui, professor? Que a gente explicou em sala, né? 20% de 150 mil dá 30, 30% de 150 mil dá 45, 50% da metade de 150 mil dá 75. Ok? Confere a soma, deu 150, fechou. E aí, para saber o custo total, é só somar. Custo direto mais custo indireto, 76.740. Direto, indireto, 115, 110. Direto mais indireto, 198, 150. Somou os três serviços, total 383.700. Tabela preenchida. Nona questão, cite os três passos do esquema básico de custos sem a departamentalização. A gente aprendeu. Primeiro, separa custos e despesas. Segundo, apropria os custos diretos aos produtos. E terceiro, rateia os custos indiretos. Muito fácil, né? Décima questão. Uma empresa apresentou as seguintes operações em determinado período em que não havia estoques iniciais. Adquiriu matéria-prima no valor de 230 mil, consumiu no período 140 mil dessas 230 mil. Houve aquisição de combustível para veículo na área de vendas de R$ 2.000, que foram consumidos durante o período, e a mão de obra direta do período totalizou 40 mil. Os custos indiretos de fabricação foram 80 mil. A remuneração do pessoal das diretorias geral, administrativa e financeira da empresa totalizou 45 mil no período. E aí, considerando somente os dados acima, quais os valores de custo e despesas do período? Então, essa questão, muito fácil, ela vai pedir o primeiro passo do esquema básico de custos, que é a separação entre custos e despesas. Ok, pessoal. E aí, o que a gente faz para descobrir, né, é a que a gente apresentou em sala para vocês. Né? Pergunta: os gastos foram para a produção? Custo. Os gastos não foram para a produção, mas foram para o setor administrativo da empresa, despesa. E aí, pessoal, a matéria-prima está aqui. Ó. Não vai colocar 230. Por quê? Porque ele está pedindo do período. Né? Ó, custos e despesas do período. Então, a matéria-prima vai ser só o que usou no período e ela vai dizer aqui que foi 140 mil. A questão já diz. Então, matéria-prima é custo? É. Então, lança lá os 140 mil. O que é mais custo? Ó, veículo da área de vendas. Aqui é despesa. Mão de obra direta é custo, mas somos 40 que dá mão de obra direta. Custos indiretos de fabricação, custos, já está dizendo, né? Custos, 80 mil. E os 45 não entra porque é despesa, tá vendo? Ó, remuneração de pessoal da diretoria. E aí, pessoal, somou 140 com 40 com 80, eu encontrei o total dos custos do período de 260 mil. E as despesas, o combustível da área de venda de 2, a remuneração das diretorias de 45, totalizando as despesas do período em 47 mil. E aqui foi mais uma correção de atividade 0301 da disciplina Contabilidade de Custo. Próxima
Fiquem com Jesus.